My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, we have just heard proclaimed one of the most remarkable stories in the Bible. acabamos de ver proclamada uma das histórias mais marcantes da Bíblia. The call of that publican Matthew to be a disciple of Jesus. O chamado do publicano Mateus para ser um discípulo de Jesus. Because today we are celebrating his feast. Porque hoje nós celebramos a sua festa. And at the same time we have heard proclaimed the centrality of the good news, God's love for us in Jesus. E ao mesmo tempo nós ouvimos ser proclamada a centralidade do cristianismo. Deus nos ama por Jesus. And as I heard the deacon proclaim the gospel so clearly and so forcefully, E quando eu escutei o diácono proclamar o evangelho com tanta força, com tanta clareza, it reminded me of another Matthew. eu me lembrei de um outro Mateus. And I would like therefore to tell you the story of this modern Matthew. Então eu gostaria de contar a vocês a história desse Mateus moderno. One of my favorite books during my seminary life Um dos meus livros favoritos durante a minha vida no seminário was a book written by the former Archbishop of Bombay. foi um livro escrito pelo arcebispo de Bombaim. And the title of the book was Saints for Sinners. E o título do livro era Santos para Pecadores. And there were about 20 or 25 stories of great sinners who became great saints. É um livro então que conta a história de 25 pessoas que eram pecadoras e se transformaram em santos. Beginning with the story of Mary Magdalene and of Matthew. Começando com as histórias de Maria Madalena e Mateus. Proceeding with the famous story of Augustine and of Saint Ignatius of Loyola. Continuando com outras histórias até Inácio de Loyola. But today I'm going to tell you another story. Mas hoje eu vou contar-lhes uma outra história. About 20 years ago, in 1980, Cerca de 20 anos atrás, em 1980, it may be 81, talvez 81, I was asked to preach a retreat to the priests of Eastern Malaysia. eu fui chamado para pregar um retiro aos padres da Malásia, no Malásia Oriental. It was in the diocese called Miri. Era numa diocese chamada Miri. And there were 25 priests in that diocese. E haviam 25 padres naquela diocese. 20 priests were foreign missionaries from England, from Australia, from America. 20 deles eram missionários estrangeiros da Inglaterra, da Austrália, da América, Belonging to that famous missionary congregation called the Fathers of Mill Hill. chamada aquela congregação famosa de missionários chamada Mill Hill. That's the name of the place where it started. Mill Hill. O nome da congregação é o nome do padre que fundou. And 5 priests were local priests, E 5 padres eram padres locais, either Chinese or tribals. ou chineses ou de locais outros. And the bishop of that place was a former professor in Singapore Seminary. E o bispo daquela diocese era professor no seminário de Singapura. He was a Chinese Era um chinês and he was a professor of liturgy in that e seminary. era professor de liturgia naquele seminário. So when I received his invitation to preach a retreat to the priests of that diocese, I was filled with joy and with enthusiasm. Então, quando eu recebi aquele convite para pregar um retiro nessa diocese, eu me enchi de alegria e de entusiasmo. Because this is the first time I would be going to East Malaysia and my heart was filled with zeal to give this retreat. Porque era a primeira vez que eu estava sendo convidado para ir à Malásia e o meu coração estava cheio de zelo para dar aquele retiro. But when I went to that place of Miri, Mas quando eu cheguei ao local chamado Miri, I was told it was a 5 days retreat. tinham me dito que seria um retiro de 5 dias. But on the first day there would be a champagne party
to toast the preacher. Então, mas o primeiro dia era uma festa com champanhe para dar o bem-vindo ao pregador, As myself. que era eu. And then in the middle of the retreat, there would be a football match. E então, no meio do retiro, haveria um jogo de futebol Between the bishop's team and the team of the vicar general. Então seria um jogo entre o time do bispo e o time do vigário geral. And the retreat would end with a big dinner in a 5-star hotel. E o retiro terminaria com um grande jantar num hotel 5 estrelas. I said, well, this is a jolly good retreat. Eu pensei, bom, isso é um retiro fora de série. But I was very angry in my heart. Mas no meu coração eu estava triste. But I wanted to use all the time of those 5 days to preach the word of God and to change and renew those priests. Porque eu queria gastar todo o tempo do retiro para pregar a palavra de Deus e mudar a vida daqueles padres. Anyway, the retreat began with the champagne party. E o retiro acabou começando mesmo com a festa da champanhe. And all the priests were in the big room of the bishop's house. E todos os padres estavam na grande antessala da casa do bispo. And the bishop filled his glass with champagne. E o bispo enchendo as taças com champanhe. And he raised it up to toast the preacher. E ele então levantou a taça para saudar o pregador. And the moment he raised that glass, No momento que ele ergueu aquela taça, that glass burst into 1,000,000 pieces, a taça quebrou-se em milhões de pedaços, like a fountain of little bits of glass filling the room. como espalhando, quebrando taças por toda a sala. Everybody got a shock, Todo mundo ficou chocado wondering what had happened, e perguntando-se o que aconteceu, wondering whether somebody had thrown a stone into the window. pensando que talvez alguém tivesse jogado uma pedra pela janela. But the whole place was closed and was fully air conditioned. Mas o lugar era fechado, com ar-condicionado. Anyway, the bishop took another glass and filled it and toasted the preacher. Então o bispo pegou uma outra taça, encheu com champanhe para saudar o pregador. And then we also had the football match. E também tiveram a partida de futebol. And I was a goalie for the bishop's team. E eu era o goleiro para o time dos bispos. And you may not believe it, but we won. Eles não podiam acreditar, mas nós ganhamos. On the second day No segundo dia of that retreat, daquele retiro, the bishop came to see me. o bispo veio falar comigo. He often says after the retreat, the only person that was really touched and changed by the retreat was himself. Ele pensava ao final do retiro que a única pessoa que realmente teria sido tocada pelo retiro seria ele. But that was not quite true. Mas não era toda a verdade. All the priests were touched in one way or the other. Todos os padres foram tocados de uma ou de outra maneira. A few priests were touched very much. Alguns padres foram muito tocados, But it's true what he said, the one that was most touched by that retreat was the bishop himself. mas todos souberam que aquele que foi mais tocado mesmo pelo retiro foi o próprio bispo. As the word of God already proclaimed on the first day touched his heart, Quando a palavra de Deus é proclamada e toca o nosso coração, cut into his heart, bem no profundo do nosso moved him coração, deeply. movendo-nos profundamente, He came on the second day to make his confession. ele veio no segundo dia fazer a sua confissão. And how did he make his confession? E como foi feita essa confissão? The bishop of the O diocese, bispo da diocese, he prostrated himself on the ground. ele mesmo se prostrou no chão. He put his forehead on my feet. Ele colocou o seu rosto nos meus pés. And from there he made his confession, E ali, prostrado, fez a sua confissão, crying out with deep tears and with loud cries all his sins. chorando e soluçando e proclamando todos os seus pecados. Well, I've never had before or afterwards anyone making a confession in that way. Eu nunca tinha tido uma experiência, nem tive depois uma experiência de alguém confessando dessa maneira. And then I knew afterwards how
he was searching for a solution to his diocese. His diocese was filled with all types of troubles. Eu depois fiquei sabendo o quanto ele buscava uma solução para a sua diocese que estava cheia de problemas. He himself says he was a broken man. Ele imaginava-se a si mesmo como um fracassado. He did not know what to do with his priests or with the diocese. Ele não sabia o que fazer com os padres da sua diocese. He had no hope for the future. Não tinha esperança no futuro. But when he heard the word of God proclaimed with power, Mas quando ele ouviu a palavra de Deus sendo proclamada com poder, he knew that in Jesus was a solution. ele percebeu que Jesus era a solução. And that solution would begin only with a deep experience of repentance and of conversion of heart. E essa solução só começaria com uma profunda experiência de arrependimento e de pedido de perdão. The retreat got over. O retiro terminou. I had 2 more weeks to go in his Eu diocese tinha mais 2 semanas para caminhar pela diocese, to give programs in different parishes. para dar retiros em outras paróquias. And the bishop cancelled all his appointments. E o bispo cancelou todos os seus compromissos. And for the next 2 weeks he came with me to every place I went to. E por aquelas 2 semanas ele veio comigo participar de todos os encontros que eu dei. He would listen carefully to all that I was saying and take down notes. Ele escutava com cuidado, com atenção, tudo o que era dito e tomava notas no seu caderno. He would introduce himself by saying to the people, I'm not your bishop now, I'm Father Rufus's disciple. Ele dizia, se apresentava às pessoas dizendo: nesse momento eu não sou o seu bispo, eu sou o discípulo que está escutando o Padre Rufus. Suppose I was going into the garden. Supondo que eu ia para o jardim, He would come running after me. ele vinha logo atrás de mim. He says, where are you going? Perguntava: onde o senhor está indo? I said, no, I'm not running away, I'm here. Eu dizia: não vou embora, estou aqui ainda. And for 2 weeks he came with me from place to place. Então por 2 semanas ele veio comigo de lugar em lugar. And after that we had a concluding Eucharist in the cathedral. E depois disso nós tivemos a conclusão com uma Eucaristia na catedral. And as I was about to give my last homily, E como era previsto que daria a minha última homilia, I told the people, eu disse às pessoas: I'm not going to speak to you now. eu não vou falar a vocês agora. Your bishop is going to speak to you. O seu bispo vai falar com vocês. Because he's been with me for 2 weeks. Porque ele tem estado comigo por 2 semanas. And he knows all that I would say to you. Ele sabe tudo o que eu diria para vocês. And I went and sat down. Eu saí de lado e sentei. And then the bishop came to the mic, Então o bispo veio até o microfone, unprepared. sem preparar nada. And he gave his testimony and spoke to the people in a very moving way. Então ele pegou o microfone e falou com o povo de uma maneira bem profunda. And after that, I left Malaysia to go back to Bombay. Depois disso eu deixei a Malásia e voltei para Bombaim. After 2 years, Depois de 2 anos, I read in the newspapers eu li nos jornais a story of a diocese that was completely renewed. a história de uma diocese que tinha sido completamente renovada. And I realized it was this diocese of Miri. E eu reconheci que tinha sido a diocese de Miri. And what did this article say? E o que o artigo dizia? It said how after that retreat, the bishop formed a team with 2 or 3 other priests and 3 or 4 other lay people. Que o bispo daquela diocese havia formado uma equipe com 2 ou 3 padres e alguns leigos. And every day they would spend 2 or 3 hours in prayer and in reading the Bible. E todos os dias eles passavam de 2 a 3 horas em oração e leitura da Bíblia. And after 6 months, E depois de 6 meses, they went as a team eles saíram como uma equipe to every parish of the diocese, para indo a cada paróquia da to diocese, every village and mission station of the diocese, indo àquela vila e a cada local daquela diocese, preaching what we call the Life in the Spirit seminar. pregando o que nós chamamos a vida, seminário de vida no Espírito, What we call charismatic missions o que in nós India. lá na Índia chamamos de missões carismáticas. They went and covered the whole diocese. Eles saíram e cobriram toda a diocese. As a result of that, Como resultado disso, there was a mighty spiritual explosion in that diocese. havia uma poderosa espiritualidade explodindo na diocese. Every person in the diocese was then baptized in the Holy Spirit. Cada pessoa da diocese foi batizada no Espírito Santo. As a result of that
infilling of the Holy Spirit, como um resultado daquele preenchimento do Espírito Santo, what happened? o que aconteceu? Drug addiction just disappeared. O vício das drogas desapareceu. The place was filled with drug addicts. O lugar era cheio de drogados. Alcoholism stopped. O alcoolismo parou. Alcoholism was a way of life in that place. E o alcoolismo era a maneira de viver daquele lugar. Prostitution came to an end. A prostituição se tornou uma lenda. Suicides came to an end. Os suicídios acabaram. Gang warfare came to an end. As gangues e bandidos acabaram. That area is called the area of the headhunters. Aquela área era chamada a área dos caçadores. Because in those olden days, those who conquered the other tribe would shrink their heads and make the heads small as trophies. Porque havia uma tradição de tribos de caçarem os outros e fazerem amuletos do crânio das pessoas. And when I was there, I visited some of the homes. E quando eu estive lá, eu visitei algumas das casas. And I saw in their sitting room a number of these heads as trophies. E às vezes nas casas, nas salas, havia esses crânios diminuídos. All those things were over. Todas aquelas coisas foram jogadas And fora. the diocese became a totally new diocese. E a diocese se tornou uma diocese totalmente nova. As a result of the movement of the Holy Spirit, Como um resultado do movimento do Espírito Santo. many young people wanted to do work for Jesus. Muitos jovens quiseram trabalhar para Jesus. Vocations began to increase. As vocações começaram a crescer. East Malaysia had to build a new seminary to have these new vocations. O oeste da Malásia Oriental teve que construir um novo seminário para abrigar essas novas vocações. That was in 1981, 82, 83. Isso foi por volta de 81, 82, 83. Last year, No ano passado, after I'd come to Brazil, depois de eu ter vindo aqui no Brasil, I went to Malaysia once again. eu fui à Malásia mais uma vez. And there I met the bishop again. E lá eu me encontrei novamente com esse bispo. And he told me he wanted to speak to me. Ele me disse que queria falar comigo. And he spoke to me at night like Nicodemus. E ele falou comigo à noite, como Nicodemos. Up to 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Depois das 2, 3 horas da madrugada. And what was he telling me? E o que ele queria me dizer? I thought perhaps all that fervor of those early days had gone away. All the fervor of those days had gone away. Todo aquele fervor daqueles dias tinha terminado. That's what I thought. Eu pensei. But then he began to tell me Mas então ele começou a me contar all the miracles that had happened in his diocese. todos os milagres que haviam acontecido na diocese. To mention only one thing. Para mencionar somente uma coisa. Every year they would give the Life in the Spirit seminars to all the students of the schools in the diocese. Todos os anos eles davam seminário de vida no Espírito para todos os estudantes da diocese. Before they left high school, Depois antes do colegial, they would have made a Life in the Spirit seminar and be baptized in the Holy Spirit. nós fazemos com eles um seminário de vida no Espírito e os levamos ao batismo no Espírito Santo. And after they finished the schooling and entered E university, depois que eles terminam o colégio e entram para a universidade, they would all be called once a year to make a retreat. todos são chamados novamente uma vez por ano para fazer um retiro. What I heard him speaking last year was something incredible. O que eu escutei ele falar para mim naquela madrugada do ano passado foi incrível. This year I'll be going again to Malaysia. Este ano vou novamente à The Malásia. last week of October, Na última semana de outubro estarei lá to give a program on the ministry of deliverance to the bishops and the priests of Malaysia. para dar um retiro no Ministério de Libertação para os padres e leigos da And this Malásia. bishop will be teaming with me to give that program. E este bispo estará formando parceria comigo para dar esse retiro. And therefore I would say that his diocese is perhaps the only diocese in the Catholic Church which is completely renewed in the power of the Holy E eu Spirit. vou ter que dizer para ele com certeza, esta diocese é a única diocese da Igreja Católica absolutamente, completamente renovada. Give the Lord a big clap for that. Muitas palmas para o Senhor.
But the reason why I'm telling you this story Mas a razão pela qual eu estou contando essa história is because we have heard the Gospel of Matthew. é porque nós ouvimos o evangelho do chamamento de Mateus. And that bishop is our modern Matthew. E aquele bispo é o Mateus moderno. And the Lord was able to use him to change a whole diocese because he began his journey by repentance. E o Senhor foi capaz de mudar completamente a sua diocese, começando pelo seu próprio arrependimento. I still remember the day when I saw him on the floor with his head on my feet, repenting unto the Lord. Eu me lembro o dia que ele estava no chão, com a sua cabeça nos meus pés, pedindo perdão ao Senhor. And 20 years later, I saw him last year, De 20 anos atrás eu vi ele o ano passado, filled with joy at the transformation of his diocese, cheio de alegria com a transformação da sua diocese, and sharing all the wonders like a schoolboy sharing things with his mommy or daddy. e partilhando todas essas coisas, as novidades, da mesma forma que uma criança partilha as coisas que aprendeu com alegria com seu pai e com a sua mãe. He introduced me to one of his parishioners. Ele me introduziu a um dos seus paroquianos, me apresentou a um dos seus paroquianos. And he was telling me how this man's life was also changed. E ele me contava como a vida desse paroquiano também havia mudado. And he told this man, E ele disse a esse homem: Father Rufus is your grandfather, Padre Rufus é o seu avô, because his father was that bishop. porque o seu pai era o bispo, And the bishop's father in Jesus was myself. e o pai do bispo em Jesus era eu. So he told this man, here is your grandfather. E ele dizia então a esse homem: aqui está o seu avô. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, here's another story of a saint that became, of a sinner that became a saint. há uma outra história de um pecador que se tornou santo. Here's another story of a modern Matthew. É uma outra história de um Mateus atual. And that's why this gospel ends with Jesus telling the people, É por isso que o evangelho termina com Jesus dizendo às pessoas: it is not the healthy people that need a doctor. não é as pessoas que estão Healthy. sãs que precisam de médico, But it is sick that need the doctor. mas são os doentes que precisam de médico. And Jesus would end by saying, E Jesus termina dizendo: I've not come for those who are just, eu não vim para os justos, but I've come for the sinners. mas eu vim para os pecadores. I've not come to condemn, Eu não vim para condenar, but I've come to forgive mas eu vim para perdoar and to bring every sinner back into the home of the Father. e para trazer cada pecador de volta à casa do Pai. Amen. Amém. Nós já começamos ficando em pé e cantando a música que nós cantamos no ato penitencial, porque esta é a graça que o Padre Rufus passou para nós. A graça que o Padre Rufus tem é essa, não apenas quando ele reza, mas também quando ele prega, a palavra de Deus já começa a acontecer. Ele realiza aquilo que a gente chama de oráculo. É uma palavra de Deus que pronunciada se realiza. Não sei se você percebeu, se você sentiu. Mas se você não sentiu, você vai começar a sentir, porque essa é a realidade. Que enquanto ele falava, o que era colocado no nosso coração era um impulso para a contrição, a penitência, a nos confessarmos pecadores, a assumir a nossa necessidade de perdão. Porque como ele mostrou, na hora que a gente realmente se arrepende, na hora que o nosso coração é atingido pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, tudo começa a mudar.
na nossa vida. Comecemos cantando. Mergulho, Canto do minhas fundo do misérias, coração. Minhas misérias em tua misericórdia, em tua misericórdia, me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tu. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de sua misericórdia. E deixe agora que o seu coração, que o seu interior mergulhe nessa misericórdia do Senhor. Sim, a graça que nos está sendo dada é de um batismo na contrição, é a graça de um batismo na penitência. Sim, o Senhor quer pegar o seu coração e mergulhá-lo no arrependimento. Até deixe de dizer, assim como a gente pega às vezes vegetais e coloca ali no vinagre, e aquele vegetal, a cenoura, outros vegetais acabam ficando encharcados, penetrados pelo vinagre. É isso que o Senhor está querendo fazer agora, mergulhar o nosso coração no arrependimento, na contrição. O Senhor está dando a você essa graça. Hoje é o dia dos pecadores, hoje é o nosso dia. Veja, de grandes pecados que estão acontecendo na nossa vida, mas também de chamados pequenos pecados na nossa vida. O Senhor quer nos dar a graça do arrependimento. Mesmo diante dos seus pequenos pecados, o Senhor quer lhe dar um grande arrependimento, porque essa é a nossa necessidade. Porque quando nós mudamos, quando nós nos arrependemos, quando nós estamos contritos, não somente a nossa vida muda, e ela muda, mas tudo muda em nosso redor. Como ele contou com aquele bispo, com aquela diocese. Obrigado, Senhor, porque estás tocando os nossos corações aqui, porque estás tocando os corações, Senhor, das pessoas nas suas casas. Obrigado, Senhor, porque hoje, no dia dos pecadores, é isso que o Senhor veio fazer. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento, à contrição. Senhor, somos pecadores. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou pecador. E até mesmo se você tem pecados determinados, vai dizendo outra vez ao Senhor, sem medo, sem receio. Veja justamente qual é aquele pecado no qual você costuma cair, aquele pecado ao qual você até mesmo já se acostumou. E repare como o Senhor está colocando em você um arrependimento, está colocando em você em contrição a respeito deste pecado que faz você sempre cair, mesmo que seja considerado por você um pecadinho. Mas o Senhor coloca agora em você a graça da contrição, a graça da misericórdia. Acolha isso, porque isso é necessário. O Senhor está mostrando, é por aí que Ele quer pegar você, é por aí que Ele quer transformar você. E é a partir daí que toda a sua vida vai ser transformada. Quando o pecador se transforma, tudo se transforma na sua vida, e tudo em redor dele vai se transformando. Se as coisas não vão melhor na sua vida, é porque infelizmente você não partiu para a graça da contrição, do arrependimento. Se as coisas não vão melhor na sua casa, na sua família, pode bater no peito e dizer: minha culpa, minha grande culpa, minha tão grande culpa, porque, Senhor, infelizmente eu não tenho me deixado atingir pelo arrependimento, pela contrição. Senhor, que o seu Espírito Santo me convence do meu pecado. Obrigado, Senhor, porque hoje estás colocando no meu coração a graça do arrependimento. O Senhor me mostra que um homem que até vivia dando desculpas, dizendo que ele não era um alcoólatra, que ele não era um beberrão, ele apenas tomava cerveja e tomava aperitivos. O Senhor está colocando no seu coração um grande arrependimento, e é isso mesmo.
acolha essa graça do arrependimento. Não sei se essa pessoa está aqui, se ela está em casa, mas se trata de um homem que você sempre dava desculpas para si e para os outros, mas hoje o Senhor colocou no seu coração arrependimento. É isso mesmo, meu irmão, é por aí que você vai ser transformado pelo Senhor. O Senhor me mostra um jovem um rapaz que dava sempre desculpas a respeito da masturbação, e você percebeu que o Senhor colocou agora no seu coração arrependimento. Deixe as suas desculpas, deixe as suas justificativas, até você largar isso, que até mesmo tornou-se mais do que hábito, vício em você, vai se mudar, porque você acolhe a graça do arrependimento. Muito obrigado, Senhor, por isso que estás fazendo agora na vida desses seus filhos. Uma mulher, não sei a idade dela, mas você usava muitos desses produtos de beleza, e você também vivia se desculpando que nisso não havia nada. Você era vaidosa, mas ao mesmo tempo não era vaidosa. Você dizia que toda mulher tem que ser vaidosa. Preste atenção, aí estava a sua desculpa para você mesma. Você dizia que a mulher é vaidosa mesmo, e isso não é vaidade demais. Mas agora o Senhor está colocando arrependimento no seu coração. Talvez até mesmo você não tivesse nenhum grande pecado, mas é isso que o Senhor está querendo mudar na sua vida. Ele está mostrando que muita coisa vai se mudar na sua vida, muita coisa vai mudar na sua casa, na sua família, se você se deixa agora possuir por esse arrependimento que o Senhor está lhe dando. Perceba que a coisa foi por aí, foi pelos seus cosméticos, seus produtos de beleza, e o Senhor mesmo colocou em você arrependimento. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque está fazendo isso em muitos dos nossos corações. O Senhor colocou agora no seu coração que a causa da situação na sua casa é o seu comportamento, é o seu comportamento de mãe, de mulher. Você é uma noveleira inveterada, até mesmo como fuga das situações da sua casa. É como fuga, porque na sua casa há muita desordem, controvérsia, há brigas, é um problema na sua casa. Você até mesmo se evade nas novelas. E interessante, quando eu vim aqui, comecei a falar a respeito do arrependimento, o que o Senhor colocou no seu coração foi isso. Você não esperava, foi uma surpresa. Agora eu estou esclarecendo, não foi eu, nem foi você, não foi uma fantasia que passou, não, foi a graça do Espírito Santo. E Ele está dizendo que a transformação da sua casa vai acontecer a partir de você deixar as novelas. E digo mais, aqueles momentos que eram muitos, era um tempo longo que você gastava com as novelas, você gastará agora com o Senhor. Assim como o padre Rufus disse que aquele bispo reuniu alguns padres e mais leigos, e gastavam 2, 3 horas todos os dias em oração e com a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: minha filha, se você começa a usar esse tempo das suas novelas para oração, para a palavra de Deus, você vai ver que a sua família, que está numa verdadeira desordem, o Senhor mostra desordem na sua casa, tudo vai se mudar. Gente, eu não sou capaz de descrever todas as coisas, mas acredite, eu como que vejo o Senhor colocando arrependimentos concretos na pessoa. E interessante, a coisa passou pela sua cabeça assim, como esse caso de novela, como aquele caso do homem que bebia cerveja, passou pela cabeça. Agarre isso, não é que passou pela sua cabeça, não, foi a graça do Espírito Santo convencendo você onde estava o ponto fraco, onde estava o ponto nevrálgico, e onde agora o Senhor quer começar. Acolha o arrependimento. O Senhor está me mostrando uma pessoa, e é mulher, você trabalha em loja, e você sempre fica com algumas coisinhas. Você tem até um jeito especial para que lá na loja não se perceba que você fica com dinheiro. Não é muito, mas você fica com seus trocadinhos. E agora você até se admirou porque eu falei a respeito disso. Era ou não era verdade que já tinha vindo isso ao seu coração? Você podia até se desculpar, mas o Senhor está mostrando, é aí que Ele quer pegar você. Porque veja, se você continuasse assim, você ia entrar em coisas muito piores, numa verdadeira corrupção. O Senhor quer pegar você logo agora, e mais ainda, muita coisa na sua vida que você sabe não vai bem, inclusive a sua sexualidade não vai bem, a sua afetividade não vai bem. O Senhor está me mostrando, quando você aceitar esta graça do arrependimento, neste ponto, dos troquinhos com o qual você
ficava, tudo vai se mudar na sua vida. E eu até estendo as minhas mãos, Senhor, pedindo que realmente vai aceitando essa graça. Sim, pedindo, Senhor, que essa graça de contrição, que essa graça de arrependimento caia sobre nós, Senhor, que nós não nos mostremos insensíveis, nosso Deus e nosso Senhor. Pelo contrário, que nós acolhamos, Senhor. Esses pensamentos pareciam simples pensamentos que vinham à nossa mente, mas agora a tua própria palavra mostrou que não é um simples pensamento que passou pela nossa mente. Não, Senhor, é a sua graça nos atingindo lá onde precisamos ser atingidos. Parece que essa moça está aqui, mas se estiver em casa é a mesma coisa. O Senhor tocou você, mostrando que as suas roupas não têm sido boas, não têm sido decentes. Você sempre deu 1000 desculpas, até mesmo a respeito de calor, que todo mundo usa, mas o Senhor tocou o seu coração. Eu não estou com moralismos aqui não, estou apenas descrevendo algo que o Senhor fez. Acolha isso. Veja, se isso passou no seu coração, se isso passou na sua mente, não pense que foi apenas um pensamento. Não, foi o Senhor quem passou pela sua vida, como Ele passou pela vida de Mateus. Ele passou pela sua vida, dando a você a graça da contrição. E mude. E aí está o bonito, é questão de a gente agora aceitar a contrição, acolher e mudar. Obrigado, Senhor, porque estás colocando no coração de muitos, há um casal de namorados onde ele e ela estão tocados, porque eles sentiram agora o toque do Senhor no tipo do namoro que vocês vinham vivendo. O Senhor está me falando também de um casal de noivos, que praticamente vocês têm relações assim frequentes, 3, 4 no mês. Foram ou não foram tocados vocês dois, meus filhos? Não sei se estão aqui, não sei se estão em casa, mas os dois foram tocados. Tenham a coragem depois de conversar, mas agora arrependa-se, aceite essa graça da contrição. Você até se assustou agora quando eu falei dos 2 noivos que têm 3, 4 relações por mês. E não adianta apenas você, claro, eu preciso confessar, mas hoje o Senhor está dando a você a solução. Aceite a solução. Você recebeu a graça da contrição. Depois vocês vão conversar, e o Senhor até vai inspirar como vocês vão acabar com isso, e haverão de acabar sim, mas tudo vai agora de você aceitar a graça da contrição. E com esses exemplos que eu pude mostrar, o Senhor está fazendo muito em muita gente. Provavelmente não está aqui, mas um homem foi tocado porque você cometeu um homicídio, um assassinato. Você não foi condenado pela justiça. E até impressionante, você acalmou tudo dentro de você, porque você não foi condenado pela justiça. Mas hoje, e interessante com tudo aquilo que ia acontecendo, com o que eu fui falando, voltou a você essa lembrança do que aconteceu. Eu estou dizendo para você, meu filho, é um homem, não foi simplesmente uma lembrança do homicídio que você cometeu, foi a graça do Senhor. Você na verdade nunca se arrependeu verdadeiramente. O que você fez no primeiro momento foi tentar se salvar da justiça para não ir para trás das cadeias. Era direito seu que te defendessem, o advogado defendeu, você não foi condenado, mas arrependimento mesmo você nunca tinha tido de verdade. Hoje o Senhor está lhe dando a graça do arrependimento. Obrigado, Senhor, pela graça que foi trazida a nós pelo Padre Rufus. E você faça logo uma confissão, depois desta graça que você está tendo, do arrependimento, da contrição. Veja, passou com uma lembrança, e agora o Senhor já está indo fundo, cavando no seu coração. Gente, eu quero frisar que é isso que está acontecendo. A coisa vem como lembrança, a coisa vem como pensamento, a coisa vem assim como algo que passa pela sua mente, mas não é simplesmente. Até o Senhor está mostrando por palavra de ciência esses exemplos, para que você veja e acolha a graça do arrependimento. Agora a coisa é com você. Eu nem vou falar mais, para você poder acolher o arrependimento que o Senhor está dando a respeito de você. Fecha até os olhos. Só escuta só. Estou pedindo ao Senhor que entre eu e o Ricardo, as nossas vozes, ninguém mais vai cantar, as nossas vozes sejam portadoras de arrependimento, de contrição. Estou pedindo uma graça. Façamos o sinal da cruz no nosso lábio, meu filho.
para que os nossos lábios sejam portadores desta graça que está acontecendo. Que essa graça toque o seu coração, que não fique só apenas na lembrança, no pensamento que passou, no sentimento que tocou você, mas que a graça da contrição toque você. Por exemplo, deixa eu dizer mais uma coisa: várias pessoas foram tocadas porque você não tem rezado como você rezava antigamente, mas você também não cuidava disso, você não levava muito em conta isso, mas o Senhor fez isso passar na sua mente. Não foi um simples pensamento. Estou ficando meio bravo porque eu sinto que há pessoas que não estão assumindo, mas meio bravo assim de vontade de que você aproveite a graça. Não perca essa graça. Não foi simples pensamento que passou pela sua mente, não. Agarre isso. Como por exemplo, várias pessoas, elas estão indo mal. As coisas estão indo mal na sua vida, porque você rezava bastante, rezava bem, mas você foi deixando por mil coisas, até mesmo porque você foi se acostumando com a oração. Agarre de novo esse arrependimento de não orar como você orava antes e devia orar, porque do contrário, você vai mal e de mal a pior. Agarre, mas vamos deixar que a graça atinja. Cantamos. Mergulho minhas misérias, mergulhe em tua misericórdia. Me encontro contigo. E esse encontro acontece. Eu miserável, sim, você miserável, perdido em teu imenso amor. Perdido no imenso amor de Jesus. Se deixe perder. Sou bem menor do que consigo compreender. É verdade. Compreendo, és bem maior que tu. Escorregue na misericórdia de Deus, deslize dentro. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. E o Senhor me fala de misérias mesmo. Há muitas coisinhas que o Senhor está tocando, para as quais você não ligava, porque eram coisinhas. O Senhor está apontando para você, mas são as suas misérias. Você estava se agarrando a misérias, isso estava segurando, prendendo, escravizando você em misérias. Solte-se agora na misericórdia do Senhor, solte-se agora na graça da contrição. Deixa que eu cante, e enquanto isso, a misericórdia de Deus já está agindo no seu coração. Acolha essa misericórdia. Sou eu, você não. Fica quietinho, deixa a misericórdia. Se for preciso, confesse pecados ao Senhor, mas deixa eu cantar. Eu quero ser ministro agora da graça da misericórdia do Senhor para você, da contrição, do arrependimento. Kendoriamania lavadandoriamania corianania lavarandaramanaio candaramanania lavarandiriamania lá. Kendoriamania lá. Você é casada e você vive uma verdadeira prostituição com um chefe seu de serviço, e o Senhor tocou você no coração. Por que você não acolhe a graça do arrependimento, minha filha? É com você mesmo. Ficou admirada agora, não é verdade? Acolha. O que você vive com o seu chefe é uma verdadeira prostituição, porque além de ser adultério, o que você vive é uma verdadeira venda, é uma verdadeira troca. Obrigado, Senhor, porque tocou nessa mulher. O Senhor tocou você. Você não é homossexual, mas você, infelizmente, teve tendências, teve impulsos homossexuais, e você sempre dava desculpas. Você foi tocado pelo Senhor. Acolha, porque o Senhor está dando a você a graça de arrancar-se disso. Você durante tanto tempo não conseguiu sair daí. Você acabava sendo vítima desses impulsos, dessas tendências. Hoje o Senhor está lhe dando a graça. Agarre, porque hoje foi graça, foi o Espírito Santo, não foi ninguém convencendo. Eu apenas agora pronunciei a palavra. Agarre essa graça para você sair. Arrependa-se do fundo do coração. Veja, arrependimento muito mais do que questão de sentimento. Não é que você fique chorando.
É questão de decisão. É você agora acolhendo e decidindo-se diante do Senhor a respeito de tudo que eu falei. É muito mais do que sentimento, é decisão. Decida-se agora, como Mateus se decidiu, como aquele bispo se decidiu. Decida-se agora a mudar de vida, a sair dessa sua situação, e agarre agora essa graça de contrição. Agarre a misericórdia do Senhor. Candaria mania lavaria namari, condaramanani alavari andará. Agora o Senhor me fala de um homem. Você está em grande corrupção. Em grande corrupção. O dinheiro que você tem desviado é grande, inclusive. Você está me ouvindo. Não sei onde você está. É claro, isso tinha batido em você. Você como que se evadiu, não querendo dar muita trela para isso. Agora eu falei. É graça para você. Meu filho, não é nenhuma acusação. É a graça atingindo você. Não é verdade que você desviava e era bastante dinheiro? Acolha esta graça. Agora acolha. É salvação para você. Você iria muito longe nisso que você está vivendo. E mais do que isso, tanta coisa está atrapalhada na sua vida. Você tem vivido escravo disso. O Senhor hoje está lhe dando a graça de você se libertar. É uma questão de decisão agora. Decida-se. Obrigado, Senhor, porque as graças estão sendo imensas. Imensas, 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 das nossas miserinhas e também de coisas graves que acontecem nas nossas vidas. Quem dará mani alavari, quem dará manani alavari, quem dará manani alavarandari maniari, quem dará mani alavari, quem dará manani ala, quem dará manani alavari, quem dará manani alavariani, quem dará mani alavariani. Acontece duas coisas. Várias mulheres, até eu digo, não são apenas várias, são muitas mulheres que estão recebendo a graça da cura da alma, da cura do coração, de abortos que fizeram. Mas também há mulheres que estão recebendo agora a graça da contrição, a graça do arrependimento, porque o Senhor me mostra que várias mulheres não tinham verdadeiramente se arrependido. Até há mulheres que fizeram aborto no tempo de moças, até bem mocinhas. E é claro, houve 1000 razões para você ter feito isso, 1000 explicações, 1000 motivos. E você sempre se refugiou atrás desses motivos, dessas justificativas. Até mesmo houve quem fez confissão. E a confissão realmente é confissão, graças a Deus, mas arrependimento não tinha havido. E o Senhor quer libertar você completamente, inclusive das consequências más disso que aconteceu na sua vida, e você não tinha um arrependimento verdadeiro. Veja, não é nenhuma acusação. O Senhor não está de dedo levantado para acusar você a respeito de aborto que você fez. Até o Senhor me mostra uma mulher que fez vários abortos, mas hoje passou na sua mente, foi como uma lembrança. Minha filha, não era simplesmente lembrança, era o Senhor passando por você, era o Senhor visitando você e chamando você, como chamou Mateus. Acolha, agarre agora a graça do arrependimento. Vá fundo nessa graça de arrependimento que o Senhor lhe deu. Decida-se realmente a sair disso. Volte a fazer uma boa confissão agora, dentro dessa contrição que você recebeu. E obrigado, Senhor, porque estás derramando porção nova do Espírito Santo sobre essas tuas filhas, tanto aquelas que estão sendo curadas por causa dos abortos que fizeram, já foram perdoadas, já arrependeram-se, mas estão sendo curadas. Mas outras que não tinham tido verdadeiro arrependimento, mas o Senhor está dando a graça da contrição, do arrependimento. Irmãos meus sacerdotes sendo tocados, eu nem vou dizer as causas, mas irmãos meus sacerdotes sendo tocados. E obrigado, Senhor, porque toca a nós, sacerdotes, porque nós precisamos, Senhor, também dos nossos relaxamentos, também por não vivermos totalmente, Senhor, o nosso
sacerdócio, por não vivermos na radicalidade o nosso sacerdócio, por não vivermos, Senhor, na integralidade o nosso sacerdócio, Senhor. Precisamos de arrependimento, e obrigado pela graça de arrependimento, de contrição que o Senhor está dando, Senhor. Obrigado porque estás fazendo isso com muitos de nós sacerdotes. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agora solta um grande canto em línguas junto conosco. Candaria Maria Lavaria, Maria Lavaria, Candara Manani Alava. Levante os seus braços levemente. Candaria Maria Lavará, queria Maria Lavaria, queria Maria Lavaria, queria Maria Lavaria, Candara Maria Lavaria. CançãoNovaPlay.com. Assine já!